Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Hoje nós nos propomos a falar sobre medo de Deus, o temor do Senhor e a libertinagem. Muito difícil falar sobre o temor do Senhor, especialmente porque a Bíblia ela registra temor em diversos contextos. Mas nós vamos, diante do poder de Deus, diante do Espírito Santo, tentar compreender um pouco o que o Senhor quer dizer para nós essa noite. Provérbios capítulo 9, versículo 10 nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Nós louvamos a Deus por esse texto que está estabelecendo o temor do Senhor. Nós vamos encontrar muito, não apenas a palavra temor na Bíblia, mas a expressão o temor do Senhor. E falar de temor não é fácil, como a gente já disse, porque nós vamos encontrar na Bíblia diversos contextos. E por que não dizer o temor tendo significados diferentes, semelhantes e por vezes iguais? Então, o temor é algo importante. Nós já entendemos que o temor ele é primordial para a vida do cristão, o temor do Senhor. É importante porque nós precisamos entender, compreender aquilo a quem nós servimos. Primeira coisa importante é que o temor, muitas vezes na Bíblia, está ligado ao medo. O temor está ligado ao medo, por muitas vezes na palavra de Deus. Mas aí eu me pergunto, o temor é o medo? Nós vamos ver as pessoas que conhecem a Deus, as pessoas que têm experiências transcendentais com Deus na Bíblia, a primeira sensação que eles têm é o medo. Nós vamos ver Moisés diante da sarça, ele se espanta, vem o medo, e o Senhor disse: não temas. Nós vamos ver Isaías, nós vamos ver os profetas tendo experiências iniciais com Deus, e o primeiro sentimento que vem é o sentimento de medo. E nós entendemos que o medo ele não é capaz de sustentar um relacionamento. Nenhum relacionamento se sustenta no medo. Nós sabemos disso. Quando há medo, não há plena confiança. E se não há plena confiança, o relacionamento está defeituoso, não é apropriado. De vez em quando a gente até tem medo, né, irmãos? Esconde da esposa, esconde do esposo, mas não é apropriado para um relacionamento. Nós entendemos também que o medo não combina com o relacionamento. Nós vamos já abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 16. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 16. Então, o Senhor nos diz assim aqui: olha, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo.
No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo traz consigo o juízo. E o que teme ou o que tem medo não é perfeito em amor. Então eu compreendo diante desse texto, João, o apóstolo amado, o apóstolo do amor, um dos homens que mais falou sobre amor. Ele tinha as expressões, ele chamava filhinhos. Nós vamos entender, e o texto está dizendo aqui, que o medo atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Que o medo mostra e dá a entender que o amor não é perfeito. Se eu conheço Deus, se eu entendo Deus, se eu compreendo Deus, e se eu compreendo o amor de Deus, esse amor que é tão grande, que é tão glorioso, que é tão maravilhoso, eu tenho que a cada dia me esvaziar do medo, o medo de Deus. O autor está dizendo isso aqui para nós. Olha, o amor, quando ele vem de forma perfeita, quando eu compreendo o amor de Deus, eu lanço fora o medo, porque o amor perfeito, ele lança fora o medo. Então, se eu entender que o temor é medo de Deus, eu vou estar desvirtuado, conforme o texto está nos dizendo aqui. E se eu viver uma vida de medo de Deus, porque às vezes é isso que nós pregamos, é isso que nós dizemos para os nossos filhos, é ou não é? Se você não obedecer, Deus vai te pegar. Se você não obedecer, você vai para o inferno. E é verdade. E o medo às vezes faz parte do nosso contexto. Mas não deveria ser assim. Davi diz, Senhor, quando Davi peca, e ele está ali no seu momento, e certamente está com medo por causa do pecado que ele cometeu, ele diz uma palavra tão simples, ele disse assim, ó Senhor, sustém-me com espírito voluntário. Espírito voluntário. O que é o espírito voluntário? É aquele que vai por vontade própria. É aquele que glorifica por vontade própria. Aquele que vai ao templo por vontade própria. É aquele que tem o temor do Senhor. Não apenas o medo. Porque quem tem medo vai por quê, irmão? Vai porque é voluntário? Não. Quem tem medo vai porque senão Deus te pega. Então, o medo, ele não é perfeito para o nosso relacionamento com Deus. Ele não se sustenta. Nós temos medo, por vezes, sim. Por vezes, o Senhor nos provoca medo, por vezes, sim. Mas não é um relacionamento que se sustenta com Deus. Não é por medo que nós estamos aqui. E se você está aqui, simplesmente por medo, irmão, nós precisamos nos converter. Porque não é por medo que nós aceitamos Jesus. Não, por que você é crente? Alguém já perguntou a você? Por que você é crente? Eu quero ser crente porque eu quero me livrar do inferno. Pensa, pensa. Só que você não está sendo crente só por causa do medo? E a gente costuma pregar, mas o texto foi bem claro aqui para nós. Olha, o perfeito amor. O amor de Deus, ele lança fora o medo. Glória a Deus, irmão. Que a gente vem e fala assim, Senhor, hoje eu quero ouvir uma palavra do Senhor. Eu estava na casa de ti esse dia, pastor, eu vou na igreja e quando eu volto diferente. O Senhor fala comigo, o Senhor me visita, o Espírito Santo cumpre um propósito na minha vida. E nós viemos por causa disso mesmo, porque nós conhecemos o nosso Deus e nós amamos o nosso Deus e nós queremos estar perto de Deus. Aliás, eu já estou sentindo a presença dele aqui nessa noite, porque o seu amor foi derramado em nossos corações. Oh, amor tão perfeito, o amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por essa perspectiva, o temor não é medo.
relacionamento de medo não se sustenta. Não adianta eu vir aqui e trazer a pregação do pavor. Vamos falar de Apocalipse. E os irmãos ficam tremendo. É ou não é? E aí todo mundo vai ficar na igreja, porque senão Deus vai nos pegar. Deus não quer isso, irmãos. Deus não quer ninguém na igreja por medo. Deus quer espírito voluntário. E o espírito voluntário, o que coloca em nós? O desejo de ir sem receber nada. O que o voluntário ganha? O que o voluntário ganha? Você vai ali na casa de Belém e está lá a inscrição para voluntário. Você vai na casa de Belém e vai ganhar o quê? Nada. Mas você vai por quê? Eu quero ir porque eu quero ver o sorriso das crianças. Eu quero ir porque eu vou lá e me sinto melhor. Eu quero ir porque... E para Deus é assim, é voluntário. Então o medo não se sustenta. Inicialmente, as pessoas podem ter medo de Deus. É natural, nós vamos ver na Bíblia. Esse sentimento às vezes vem em nós. Agora, o relacionamento nosso com Deus não pode se sustentar no medo. E se o nosso relacionamento está se sustentando no medo, há uma deficiência. É inapropriado. Então, amados, o temor não é simplesmente medo. Temor não é simplesmente medo. Porque diante da palavra de Deus nós vemos aqui que o amor de Deus nos alcançou. E se o perfeito amor de Deus nos alcançou, e se nós entendemos que esse amor perfeito está em nós, nós vamos lançando fora todo medo. O amor perfeito afasta o medo. Então nós entendemos, né? E aí cada dia mais, né? As pessoas usam medo na pregação. O neopentecostalismo faz isso muito bem. Olha, se você não der, o que vai acontecer se você não der o dízimo? O devorador vai te pegar, né? Faz a campanha da maldição hereditária. Porque pega as pessoas no medo. Olha, a sua família é amaldiçoada, tem um encosto na sua vida, tem um demônio que está te seguindo. A pessoa já aceitou Jesus, e nós sabemos que diante da palavra de Deus, quando alguém levanta a sua mão, aceita o Senhor Jesus, toda maldição ela já é quebrada. Mas aí eu vou fazer a campanha, você vai ter que pisar no sal grosso aqui, porque se você não pisar no sal grosso, a maldição vai continuar sobre você, a pregação do medo. E as pessoas vêm por quê? Porque eu valorizo minha família, eu não quero que o demônio fique na minha casa, então eu vou lá e pago mesmo. Eu vou lá e dou tudo que eu tenho. Mas as pregações neopentecostais, muitas delas, estão baseadas no medo. O medo de perder o dinheiro, o medo de perder o emprego, o medo de perder a família, o medo de perder o casamento. E aí eles usam isso para atrair as pessoas e fazer com que as pessoas façam funcionar as empresas, porque isso não é igreja, isso é empresa. Empresa que visa lucro, empresa que trabalha com medo dos funcionários, não é. Mas não. Davi disse com muita clareza: Senhor, sustente com o espírito voluntário, porque o amor perfeito afasta todo medo. Então, o temor, ele não é medo. Pelo menos, não se sustenta no medo. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada a palavra temor em muitas ocasiões, substituindo a palavra medo. Nós vamos encontrar. Mas o temor do Senhor, como a gente entende que deve ser, ele não se sustenta no medo, porque o medo ele não é bom para nenhum relacionamento, e nenhum relacionamento se sustenta no medo. Agora, o temor do Senhor, nós entendemos que o temor é algo que não há um sinônimo, mas o temor é algo que vem em nós, que está em nós, que provoca um profundo respeito, uma profunda reverência. Nós lemos o texto aqui em Provérbios, o livro da meia-idade de Salomão, a quem diga que na sua juventude ele tem escrito o livro de Cantares, falando da beleza da sua esposa. Na sua meia-idade ele tem escrito o livro de Provérbios, e na sua velhice ele tem escrito o livro
de Eclesiastes. O temor do Senhor deve ser algo tão importante para nós, que o autor coloca aqui em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se alguém quer ser sábio, vai lá ter a faculdade do sábio, do sábio, né? Aliás, eu falo com um homem muito sábio também, glória a Deus. Meu pastor, medo é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, glória a Deus. Tem sentido, glória a Deus. Então, tem a faculdade da sabedoria. Se alguém abrir uma faculdade da sabedoria, o que tem na primeira aula, irmão? Temor do Senhor. Primeira aula da faculdade da sabedoria é o quê? Temor do Senhor. Então, eu sou sábio. Sou sábio, aí você vê lá, é ateu. Bom, tá bom. Já perdeu. É sábio, irmão? Não. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio aqui está dizendo que é base, que é axioma, é o primordial. Você vai na escola e se você quiser saber matemática, você tem que fazer o quê? O que a professora ensina você a fazer na escola lá? Mas quais as coisas básicas de matemática? Quais as coisas básicas? Tem que começar desde a tabuada. Tabuada, meu Deus do céu! Tabuada é princípio para matemática. Se você não souber a tabuada, você não faz mais nada, não é? Da mesma forma, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque a sabedoria não se aprende na escola. A sabedoria é quando você pega o conhecimento e você aplica na prática. O sábio é aquele que aplica bem o conhecimento na prática. Ele fala na hora certa, ele se cala na hora certa, ele tem as palavras corretas. No livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer: as palavras do sábio são como pregos bem pregados. Se você quiser sabedoria, o que você aprende na primeira aula, irmão? Temor do Senhor. Temor do Senhor. E na última aula de sabedoria, o que a gente vai aprender? Vamos abrir Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Alguém quer ler em alto e bom som, hein? O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Eclesiastes 12 e 13. De tudo que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Isso, Eclesiastes 12 e 13. De tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então você vai ver Salomão, ele começa a escrever provérbios e ele fala do temor do Senhor. Aí aqui ele está no final da vida dele, ele já estudou tudo, ele falou assim: eu vi tudo debaixo do sol, eu vi todas as coisas. Ele fala do homem que estuda, ele fala do sábio, ele fala que o sábio sofre por causa do seu conhecimento. Ele fala de tudo. Eu vi todos, eu observei os homens, eu observei as mulheres, eu disse tudo. E no final da vida dele, na última aula da faculdade de sabedoria, o que ele diz? Qual é o fim de todas as coisas, irmão? Teme a Deus e guarde seus mandamentos. Isso aqui foi depois de todas as caídas que ele teve? Depois de tudo. Esse é um dos textos que colaboram com a ideia de que Salomão não perdeu a salvação, embora a gente não saiba o que aconteceu no final da vida de Salomão. Só o Senhor sabe. Mas no final da sua vida, depois de ter estudado, ele entendeu: olha, o temor do Senhor é importante para o princípio e para o final. Oh, glória a Deus. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é o final da sabedoria. Glória a Deus. O temor do Senhor é o princípio para viver
e o princípio para morrer. Glória a Deus. É o que o homem mais importante tem a fazer. E o temor do Senhor nos faz ter um profundo respeito a Deus. Nos faz ter uma profunda reverência a Deus. E é difícil explicar por causa disso, porque está aqui o medo, está aqui o temor, e aqui está a libertinagem. É difícil a gente se colocar na posição do temor. Às vezes nós pendemos para o medo, não é? Eu vou porque se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé. Os motivos pelas quais nós fazemos, às vezes, estão associados ao medo, mas o temor não. O temor, ele gera profundo respeito. O temor faz eu provar o meu caráter diante de Deus. O temor me faz eu estar em casa e receber um convite pela internet e não fazer. Não fazer porque é medo de Deus? Não, porque é temor. É um profundo respeito. Eu não faço porque eu sou crente. Eu não faço isso porque eu sou cristão, eu não faço. O Senhor me deu o privilégio de ir para fora, para um país que bebe muito vinho. Irmãos, e quanta gente não me ofereceu bebida naquele lugar. Todos os jantares, o começo era o quê no jantar, irmão? Primeiro traz o vinho. Mas eu, lá longe, lá na Europa, o Senhor falava no meu coração: olha, os propósitos e o temor, ele não tem localidade, ele não tem país, o temor, ele deve nos acompanhar. O temor do Senhor faz a gente enxergar os limites. Olha, tem uma linha aqui, ó. E essa linha está me dizendo que é o limite. Eu chego na linha e não tem ninguém olhando. Eu chego aqui e não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me vigiando, não tem obreiro, não tem a mãe, não tem o pai, não tem o pastor. Mas eu chego aqui e falo assim: eu não posso passar do lado de lá. Eu não posso passar por causa do temor. O temor me deixa aqui, eu não posso passar para o lado de lá. O temor do Senhor faz a gente ter reverência. Faz a gente entender que Deus é amor, mas que Deus também é o que, irmão? Um fogo consumidor, como nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 29. O temor do Senhor é uma ponte que nos liga até Deus. E nos liga até Deus, nós como seres mortais, seres deficientes, seres pecadores, e Ele como ser soberano, ser eterno, o ser maravilhoso. O temor do Senhor nos faz entender que ninguém interfere no reino espiritual sem consequência. Nos faz entender que quando a gente ora, alguma coisa no reino espiritual acontece. Nos faz entender, irmãos, que quando a gente peca no reino espiritual, alguma coisa acontece. E olha lá, amados, estamos vivendo a época que o pecado não faz mais diferença. Não, irmão, é só um probleminha, só uma coisinha. Vem aqui, você pode cantar, meu filho. Você pode cantar, minha filha. O temor do Senhor não nos ensina isso, irmão. É profundo respeito, é profunda reverência. É a história do menino que é filho do rei. Ele chega lá, ele olha, está lá o rei, mas também está o pai dele. Como pai, ele pode se aproximar, não é? Pode se aproximar, pode abraçar, pode estar perto, mas se ele passar dos limites, o que o pai fala para ele? Olha, eu sou o teu rei. Ele é pai e é rei. É lógico que é uma relação humana, mas isso revela o que o temor do Senhor deve provocar em nós. O temor deve me fazer olhar para Deus como um ser soberano, como um ser eterno, como um ser maravilhoso. Glória a Deus por isso. Que a gente venha temer a Deus, ter o temor do Senhor nos nossos corações. Que a gente venha ser guiado por esse temor. Que a gente aprenda
Amados irmãos, nós precisamos compreender. E existe o libertino. O libertino, ele perdeu o temor. Nós falamos aqui que tem aquele do medo, o que tem o temor, e tem aquele que está já na libertinagem. Ele perdeu o temor. Como é que a gente chega na casa da sogra no primeiro dia? Quietinho, não é? Quietinho. Na hora de colocar, de comer na mesa, a gente olha como é que está comendo. Alguém dá o frango para você comer na mão, você faz o quê? Não, eu como no carro. Só que depois de um tempo, o sujeito vai na casa da sogra todo dia, o que ele começa a fazer? Começa a abrir a geladeira. É ou não é? Já chega abrindo as panelas, não é? É o libertino. Acha que tudo pode. Irmão, nós estamos vivendo essa época. Época da libertinagem. O temor do Senhor, por muitas vezes, está longe de nós. Quer ver um exemplo simples? Simples, irmão. Irmão, nós estamos aqui para aprender. Eu apanhei primeiro, agora vocês levam um pouquinho. Irmão, quanto tempo a gente está insistindo aqui na igreja para no momento da oração a gente fazer silêncio? Quanto tempo, irmão? Desde o primeiro dia que o pastor Samuel esteve aqui, a gente pede para o quê? No momento da oração, irmão, se você não for orar, você fica em silêncio. E a gente fica o quê, irmão? Orando. Senhor, me visita. A gente fica forçando a lágrima descer. Porque eu quero a presença de Deus. Você sabe que é a presença de Deus, irmão? Você imagina a seriedade que é a presença de Deus? Os anciãos, os 24 anciãos que não têm pecado, eles cobrem o rosto, olha, diante da presença de Deus. E a gente quer o quê, irmão? A gente é tudo irreverente. A gente é libertino muitas das vezes. A gente acha que, por exemplo, a libertinagem no culto. O nosso culto, às vezes, sim. Fechou o olho para orar, o que a gente faz? Para resolver os problemas. Isso é sentimento de medo, porque se alguém pastor fechou o olho, então agora eu posso ir. Isso é libertinagem. Isso é falta de temor. Irmãos, se você for olhar no culto em muitos lugares, você vai ver a reverência, o respeito, as pessoas abaixam a cabeça. Você já viu os muçulmanos cultuando? O temor não me deixa, irmãos. O temor me faz entrar na casa do Senhor, sentar e dizer assim: olha, eu vim cultuar ao Deus a quem eu tenho temor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ao Deus de reverência. Ao Deus como Jonatas Edwards pregou, ao Deus que segura o homem como alguém segura uma aranha diante do fogo. Jonatas Edwards pregou esse sermão e disse, o nome do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele disse: olha, vocês, era uma época de reverência, a época que o povo ia para a igreja, parecia um shopping center. Por que a gente vai para a igreja hoje? Eu tenho que ir porque eu tenho que resolver os problemas. Eu tenho que ir porque se eu não for, eu tenho que ir. E nós esquecemos do Senhor. Nós esquecemos da reverência ao nosso Deus. Eu vou lá porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, eu preciso até me purificar. Eu preciso vestir uma roupa bonita. Ah, Senhor, falar de roupa bonita, pastor. Você está falando de roupa bonita, irmãos? Nós usamos roupa para vir para a igreja que nós não usamos para ir trabalhar. Nós usamos roupa na igreja que nós não usamos em qualquer lugar. O que a gente faz, irmão? A gente vai para a entrevista do emprego, não é? Vai para a entrevista do emprego e a mãe fala: cuidado, coloca o melhor perfume, coloca a melhor roupa. Não, essa aí está muito curta. Vão achar lá que você é assim, assim, assado. Essa aí não presta. O que a gente faz para vir na igreja, irmão? Não, Senhor, essa aqui é a mais brilhosa. Ai, meu Deus do céu. E o Senhor está falando, está faltando temor nos nossos corações. Está havendo muita libertinagem. Mas o Senhor está nos chamando para o caminho de volta. É tempo do temor do Senhor estar nos nossos corações. É tempo da gente vir para o culto com reverência. É tempo
o Deus poderoso. Eu falava aqui que Jonathan Edwards disse o seguinte: olha, o homem é como uma aranha, e tem lá alguém segurando essa aranha, e tem um fogo lá embaixo, e esse alguém está segurando essa aranha, e essa aranha ainda está provocando esse alguém ainda, e ele não solta essa aranha. Exatamente nós na posição de Deus. Irmãos, alguns cultos nossos eu fico triste. Nós tivemos um culto no nosso ginásio. E me desculpe, mas não dá para fazer mais culto no ginásio dos nossos crentes. Não dá mais. Parece que a gente está no shopping center, irmão. Eu vi gente na grade, o pastor pregando uma palavra de Deus, irmão. E gente na grade assim, ó. Senhor, nem para o homem nós fazemos assim. Quando nós juntamos um ginásio, quando nós ajuntamos um povo no ginásio para adorar a Deus, é para quem, irmão? É para Deus. Aquele momento ali é um lugar de culto, é um lugar sagrado, é um lugar de seriedade. Aí está lá alguém, tá? Sim, o outro está no celular, atualizando as redes sociais. O outro assim, irmãos, nós estamos perdendo o nosso foco. Nós estamos entrando na libertinagem, mas o Senhor nos chama nessa noite. Oh, glória a Deus. Senhor, eu sinto um chamado de Deus para o temor, para temer a Deus. Oh, glória a Deus, é tempo de temer ao Senhor. É tempo de temor ao Senhor invadir os nossos corações. Oh, aleluia, quanta reverência nós temos em muitos lugares, mas nós deixamos a reverência na casa do Senhor. O temor do Senhor me faz entender. E nós vemos a libertinagem até nos nossos louvores. Nós falamos aqui alguns dias atrás, mas vale a pena registrar, que cada vez mais o pecado não tem problema, não importa quem você é, não importa o que você fez. É um tal de paixão para lá, paixão para cá, e nós sabemos que paixão é um sentimento carnal, é o eros. E cada vez mais os louvores têm usado a paixão. Isso é libertinagem, isso é falta de temor em Deus. E a partir do momento que o Senhor nos ensina, nos corrige,